Tamo aí! E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira de Copa, né? Deve estar rolando um Noruega e Nova Iguaçu aí, pelas oitavas de semifinais aí da Copa do Mundo. Eu não sei. Mas tamo aí. E aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bonzinho? Essa semana foi pica. Rolou um puto evento aqui com a banda Ladrão. A banda do Formigão, né? Ex-Planet Ramp. Foi bom pra caralho. E hoje a gente tá aqui. Tá rolando um ensaio. Vocês vão ouvir umas rebabas aqui. Tá rolando um ensaio lá. Porque aqui é assim, cara. Aqui é multiplataforma. Rola ensaio lá fora, estúdio aqui, gravação, podcast, música, shows, tudo demais. Só não tá rolando coisas ilícitas. Olha o Luan Villanuevas aí. Mais um. Luan Villanuevas chegando na área. Vamos falar de música. Vamos aproveitar que a gente tá nessa pilha. Primeiramente, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, por favor. Vou ficar aqui esperando. Balando o seu sininho aí. Se inscreveu? Agora você vai compartilhar. Mandar lá pro seu amigo, aquele punheteiro que tá lá vendo o X-Vídeo. Manda pra ele ver a live aqui, por favor. Tá mandando? Valeu. Então, é isso aí. Vamos começar nossa brincadeira aqui, então? Então, galera, esse react que eu vou fazer aqui é mais um react de música. Eu gosto mesmo, é isso que eu gosto. Esse aqui é a página do... o grupo do... Esse aqui apareceu o Kurt aqui de Renato. A gente vai falar aqui do Renato Russo, né? Do Legião Urbana. Nesse canal, tô tentando lembrar o nome desse canal, página. Canal do Júlio Ettore, sei lá. A Legião Urbana era uma grande mentira? Essa é uma questão que a galera fala, brother. Que a banda tinha muita... Que por mais que o Renato Russo fosse um cara genial, eles bebiam de muitas fontes. Às vezes bebiam até demais, assim. Tipo, beirava o plágio. Coisa que é muito comum no rock nacional, cara, se você for parar pra ver. Então assim, a gente vai meio que esmiuçar e falar disso aí. Eu tô aqui pra reagir a essa brincadeira. Vamos nessa? Foi. Russo. Como adoram falar mal desse cara. Que ele só sabia copiar, que tudo era plágio, mas as bandas eram desconhecidas e por isso que ninguém descobria. As pessoas não sabem como funciona o processo musical, né, cara? Tipo, antes dele começar a brincar com essa coisa aí, assim, tipo... Todo músico, cara, tem referências. E quanto mais pra cá, e quanto mais coisa você ouve, mais referência você tem. Quando você tinha aquela época áurea ali do rock and roll de 1900 antigamente ali, 1960 e tal, muita coisa era muito genuíno porque a galera tava ainda experimentando, criando coisas. E mesmo assim tinha muita coisa... o Kurt falando ali. E mesmo assim tinha muita coisa que já soava com algumas coisas que existiam. Tu pegava ali os Beatles, tinha muita coisa que já soava como Elvis e vice-versa. Essas coisas. Então assim, referência é uma coisa. Eu acho que o plágio, brother, o limite do plágio é aquela coisa que fica irritante. Você chegar e vai acabar, querendo ou não, indo pra esfera legal. Mas eu acho que tem um limite que é assim, aquela coisa que você escuta uma música e você remete imediatamente a outra. Isso é uma merda. Quando é uma coisa assim que é de inspiração, que você sente meio que no fundo aquilo ali, eu acho mais de boa. Porque assim, eu não vou dizer que nas bandas que eu já toquei ou que eu toco, não tem uma coisa ou outra que lembra de outra banda, mas eu posso falar por mim. Isso deve ser muito mais por aproximação de coisas que estão ali no momento ou de coisas que eu já estou escutando que acaba uma coisa ou outra entrando. Então, lá ele de novo, é isso aí. Vamos lá. Mas então, Renato, responde esse povo invejoso. A gente começou imitando as bandas inglesas mesmo. Não, ele não entendeu a pergunta. Eu não tô falando do começo, tô falando dos hits, dos grandes sucessos. Você crava tudo, né? Não sou original. Leio uma revista e anoto uma ideia que tem a ver com o meu universo. Às vezes também uso frases de filme. Então, frases cara, de filmes? Então, filmes? cara, mas... Então tá, já que... Mas eu vou te dar um papo, isso é uma coisa que eu faço muito, cara. E eu não acho que isso seja... Cara, eu acho que nós, como os seres humanos, nós somos um grande recorte de muitas outras coisas.
Então, eu acho natural a gente pegar alguma outra coisa pra, entre aspas, injetar naquilo que a gente já tá fazendo. Eu faço muito isso, assim, o que eu escrevo também pra vidro, eu anoto muita coisa. Assim, tipo, eu escuto uma frase em algum podcast, acho interessante e anoto, tá ligado? Claro que eu sempre vou dar uma olhada pra ver quem falou aquela frase, se não foi aquela pessoa ali, pra não ver que eu também se eu tô citando algum arrombado, né? Porque eu me preocupo muito com isso. Mas, no entorno, eu acho isso uma boa. Eu tinha um livro, eu tenho ainda, porque eu emprestei e o rapaz não me devolveu. Que ele era o livro das anotações do Renato Russo. E ali dá pra ver que ele era um cara que fazia muito recorte de coisas que influenciavam ele. Mas eu acho isso muito interessante, eu não acho isso uma coisa ruim, não. E eu não acho que isso seja falta de originalidade. Eu acho que isso é tipo você usar referência pra criar algo original seu, tá ligado? O maior poeta do rock brazuca não era original. Tá aqui a lista mais completa de inspirações, cópias, plágios, como preferir. Afinal, a Legião só sabia copiar os outros? Mas calma, se você é fanzaço da banda, lá no fim eu vou pegar bem leve. Então, vamos lá, essa é uma lista cronológica da primeira música do último disco até a última música do último disco. E vamos começar por ela, que foi lançada em janeiro de 1981. Dizem que esses primeiros discos tem muita coisa de Ramones, né? Eu não sou um super conhecedor de Ramones. Mas do pouco que eu conheço, eu consigo enxergar muita coisa. 5 no primeiro disco da banda e foi o primeiro sucesso deles. Os primeiros 2 versos são assim: tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Tire suas mãos de mim. Só que aí, meu amigo, 3 anos antes, a dupla inglesa de synth pop Soft Cell havia lançado Say Hello, Wave Goodbye, que foi o terceiro single da carreira deles, sendo que o primeiro foi Tainted Love, um clássico nas baladas. Tá vendo? Tainted Love é foda. Até hoje. Enfim, o hit do Soft Cell, que chegou a terceiro lugar no Reino Unido, tem o seguinte refrão: Take your hands off me, I don't belong to you, you see. Você entende alguma coisa de inglês, entendeu o que está escrito ali, né? Pera, cara, você não entende ainda inglês direito? Ou não entendeu nada? Então, para tudo agora e começa a usar o Babel, um dos melhores aplicativos de idiomas do mundo, né? com aulas para 14 idiomas. Eu já usei o inglês, um pouco do alemão e agora, Mamma Mia! Olha o meu nome, né? É Ettore. Aliás, não é Ettore, tá? O cara tem a obrigação de saber o mínimo de italiano. No Babel, eu mesmo fiz o nivelamento e caí no B2, que é o intermediário avançado. Tô fazendo uma aula aqui, ó. Esse exercício aqui tá testando a minha pronúncia. Vamos ver se ela tá boa. Decretare il blocco delle auto. Decretare il blocco delle auto. No Babel, as lições são práticas, duram uns 5 minutinhos. Você pode criar seu próprio plano de estudos e acompanhar a evolução com revisões. Cara, tem até indonésio, sueco, Cara, vamos dar russo. uma passada aqui. Baixa que eu o não quero aplicativo ficar vendo... Babel e podcasts. Então, como é que todos os podcasts Vocês que exclusivos? já estão acostumados a ver os meus reacts, já sabem que eu saio pulando esses É muito conteúdo das mãos de mim, eu não pertenço a você, entende? Será foi copiada? Mano, mas aí é foda também, né, mano? Tipo, todas as frases, muitas frases vão ser usadas em vários contextos, mano. Aí foda-se também. Era um departamento exclusivo do Renato Russo. Em alguns casos ele assumia suas inspirações, em outros não. E nesse caso nós não sabemos, porque ele nunca comentou sobre o Soft Cell. Mas os prazos batem, né? Já na música todo mundo ajudava. E o solinho na introdução de Será? Será que não lembra Jumping Someone Else's Train, lançado em 80 pelo The Cure? Agora um clássico, o segundo hit deles, que também é desse mesmo disco e estourou também em 85. Ainda é cedo. Lá em Brasília, no começo dos anos 80, circulava um monte de disco que chegava da Europa com filhos de embaixadores e professores. Por isso que os caras de lá conheciam muita coisa que no resto do Brasil ninguém nunca tinha ouvido. E talvez numa das malas estava este single de 83 da banda inglesa de post-punk, The Cartoons, uma banda que só lançou esse e outro single e acabou. A música em questão, Love is the Drug, que na real era um cover do grupo Roxy Music. Os mesmos acordes, os mesmos barulhos, é ou não é a cara? Porra, aí é foda. Aí é bem parecido mesmo. Aí não dá não, aí foi.
Foi. Tem uns que não dá, mano. Isso aí é muito. Não tem. Um dos refrões mais enigmáticos de Renato Russo está neste disco, em Bader Meinhof Blues. Já estou cheio de me sentir vazio, meu Pô, essa é uma das músicas que eu mais gosto do Legião Urbana. Gosto muito. corpo é quente e estou sentindo frio. Mas 2 anos antes, os britânicos do Tears for Fears lançavam seu primeiro disco. Pelo menos ele chupou coisas... Eu ia falar, ele chupou coisas interessantes, mas isso aí vai ter um duplo sentido fodido. Mas ele extraiu influências de coisas interessantes, pelo menos, né? O Tears for Fears é pica pra caralho. E a faixa 7, Watch Me Bleed, tem um pedaço bem parecido. I am full but feeling empty. For all the warmth, it feels so cold. Estou cheio, mas me sinto vazio. Apesar de todo o calor, sinto muito frio. Renato. Na real, é idêntico. No fim desse disco tem uma música que todo mundo diz que é igual a Joy Division. Mas você já comparou, por uma música? Tem muita coisa que parece Joy Division do Legião. enquanto... com All Cats Are Grey, do The Cure. Detalhe, Dado Villa-Lobos... Eu não acho super parecido, não. Eu acho que tem influência. Mas dizer que a música é igual, eu já conta não na acho. sua autobiografia que Renato trouxe essa música como inspiração na hora de fazer o disco. Em 86 a banda lançou 2. E você já comparou quase sem querer com essa música aqui dos ingleses dos Smiths? Shyness can stop you, estou confuso, só que agora... Cara, tem influência, mas aí eu já não diria que é plágio, não. Aí eu acho que é influência só. Eu também acho, eu enxergo muita coisa do The Smiths no Legião também. Mas a música da Legião foi gravada alguns meses antes, tá? Então, não. Mas você já ouviu Paula e Bebeto, do Milton Nascimento? Qual a palavra que nunca foi dita, diga... A biografia O Filho da Revolução confirma. Renato se baseou nessa letra para escrever o trecho. Quais são as palavras que nunca são ditas? Ele era fã do Clube da Esquina. Pô, o cara basicamente, assim, tipo, não vou criticar o vídeo do cara. E eu acho que isso tem um contexto legal dentro do que ele tá querendo passar. Mas ele tá meio que embolando tudo, assim, tipo, ele tá misturando o que poderia ser influência, do que foi só uma citação, do que foi plágio de verdade, pode ter sido plágio de verdade. Tem coisas que realmente são meio que cópias, tem coisas que tu vê que são influências, e tem coisas que tu vê que são referências, são coisas diferentes, tá ligado? E tem umas outras coisas também, interpolação, são outras paradas, tá ligado? Aí é bom saber dividir, só que o cara quis botar tudo no mesmo balaio, né? Falando em Smiths, Tempo Perdido lembra um monte de música deles. Mais pela sonoridade, não tanto assim pela melodia. Quando ela ficou pronta, sabe? Cara, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu já falei aqui e falo pra todo mundo. Eu acho... Ele vai falar que deve ser plágio de alguma coisa, mas eu acho essa melodia, esse arranjo de Tempo Perdido muito... Tempo Perdido? Tempo Perdido. Eu acho muito bonito, mano. Eu acho a construção... do que entra, assim, tipo, entra um verso, um instrumental de antes, eu acho tudo muito bonito, tá ligado? É simples, mas é bonito. Que Renato falou? Fiquei com vergonha de tanto que a música lembrava os Smiths. Lançado em 1987, Que País é Esse abre com outro clássico caso de cópia, e dessa vez foi assumida por todo mundo. A música título. Que foi escrita... Não, Que País é Esse é a música do Ramones, todinha. Escrita bem antes, em 79, com base num clássico do terceiro LP dos Ramones, de 77. Nem parece tanto, mas é que o tom das músicas tá diferente, uma em Mi e outra em Si. Agora, tem mais, tá? Se liga na música Don't Dig... Não, e tem uma curiosidade interessante dessa música aí, é que eu vi uma entrevista dele, não sei se foi pra MTV, que a entrevistadora ela pergunta se essa música é plágio mesmo do Ramones, e ele fala, eu não me importo. E que seria I Don't Care. Cara, o Renato era um maluco foda, mano. Assim, tipo, de artisticamente. Você pode achar, sim, cara, eu acho muito genial, cara, eu acho. Tate, lançada também em 77 pela banda punk Penetration.
Cara, mas o punk, mano, eu acho que o punk... Como a ideia do punk era ser poucas frases, né? Poucos acordes, eu acho que tudo meio que ia acabar sendo muito plágio, cara. Porque era tudo feito pra ser muito simples. Então você acaba tendo um acervo pequeno de coisas pra colocar nas músicas, tá ligado? Por querer ser uma coisa mais simples, mais fácil de tocar. Então, assim, você vai achar muita coisa que é muito parecida uma com a outra, tá ligado? Eu costumo falar com uns amigos meus que gostam muito de hardcore melódico. Eu acho tudo muito parecido, cara. Porque eu acho que tá tudo meio que nesse balaio de não ter tanta pretensão de ser um instrumental super elaborado e ter muitas notas. Então acaba que tudo fica dentro de um arranjo, como que eu vou dizer? De um acervo pequeno de coisas pra você colocar nas músicas. Então fica assim, tá ligado? Falando em punk, quando o Renato era mais novo, ele adorava os Sex Pistols. E talvez tenha feito esta parte aqui de Faroeste Caboclo com base nesse pedaço de Problems, do primeiro disco dos ingleses. Mas, pô, a música tem uns 9 minutos, né? Isso aqui é só um pedacinho. Assim como este pedacinho da letra de Mais do Mesmo. Ei, menino branco, o que é que você faz aqui? Vai lá no disco de estreia do Velvet Underground, de 67, e toca I'm Waiting for the Man. O que é que ele fala? Hey, white boy, what you doing uptown? Ei, garoto branco, o que você tá fazendo na Zona Nobre? Hey, white boy. O sentido é o mesmo, tá? Na próxima música ele também copiou só um pedacinho, e é a parte mais emblemática. Preciso amar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Lançado no fim de 89, As Quatro Estações foi o LP mais vendido da banda. Convertida em trio e agora com músicos de apoio, eles consagravam-se como o maior nome do rock brasileiro. E Pais e Filhos tocou à exaustão no ano de 90. O Renato já tinha revelado numa entrevista que pegou aquela frase de um filme, mas disse que não lembrava qual. Só que um dia, esse segredo foi descoberto. O filme é Em Busca da Vitória. Lançado em 85, ele fala sobre um garoto que treina luta livre. E essa frase aparece bem no final. Matthew Modine, o nome desse ator aí. Quando a cena fica congelada. Eu acho que é por isso que devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Legal. Porque quando pensamos... Eu acho isso foda, Isso aí não é plágio, isso é referência. Eu acho isso foda. Eu acho isso foda pra caralho. E muita gente usa isso aí, cara. Todo mundo usa isso aí. Toda banda usa isso aí. Isso aí também não... É isso que eu tenho achado... Disco lá ele. Né, Kurt? Vários lá ele, velho. É isso que eu tô achando meio zoado nesse vídeo dele. Claro que eu não, vou ficar criticando o cara aqui, mas, pô, ele tá botando tudo no mesmo balaio. Eu acho que não é isso aí que é maneiro, tá ligado? Mas... Ele existe, não existe mais. Mas essa música tem mais. Em 1992, um ex-cabo da Marinha processou a banda acusando os caras de plagiarem uma música que ele tinha feito lá em 78. A música se chamava Passado. E ele acredita que Renato ouviu numa fita que o cara tinha mandado lá pra gravadora e ninguém tinha dado bola. E sabe do que mais? O cara postou a música aqui no YouTube. Se liga. E sabe do que mais? Ele também acusou o Será de plágio. Até a Simone, que regravou essa música, foi colocada no processo. Ficou pé da vida. Um rapaz disse que essa música era um plágio. Eu sou cúmplice dessa quadrilha. Quer dizer, mas isso não é possível. Né? Agora também tem o seguinte, essa postagem é de 2019, ela não prova nada, a gente precisaria ter um documento, mas infelizmente esse processo não pode ser consultado e ninguém ligado à banda jamais comentou sobre ele. Abrindo um parêntese, o que é permitido? Eles fizeram um acordo, né? Porque era foda, antigamente tinha muito essa coisa de ficar mandando fita com som teu pras gravadoras e tal. E isso era foda, porque se você mandasse alguma coisa que você não tivesse registrado, o que era mais difícil antigamente, hoje em dia é mais fácil você registrar as obras, corria o risco de um outro artista se apoderar daquilo ali. Então, parceiro, mas aí é o que eu acho assim, se você não registrou aquilo ali, problema seu, irmão. É uma merda? É vacilo? Mas, pô, mano, tu que deu mole.
permitido pela lei. O plágio fere a lei de direitos autorais. E quando alguém é acusado, aí tem que ter um laudo de alguém que entende, que vai analisar a composição, ver a regra dos 8 compassos. Eu tenho uma banda, eu tive uma banda que chama Encono, que a gente teve uma música nossa gravada, que depois de uns anos apareceu uma música muito parecida já meio que no Spotify, de uma outra banda, a banda lá de São Paulo. E eu cheguei a conversar com um dos moleques da banda, eu falei, cara, tu acha que isso aí não seria o caso de plágio? Porque, porra, mano, os acordes são idênticos. E, mano, os caras falaram pra mim assim, cara, essa banda, eles também não têm esses números todos, tá ligado? Então, assim, a gente vai processar eles por quê também, mano? Ninguém tá ouvindo. Assim, eles tinham muito mais... Eles tinham um alcancezinho melhorzinho, era uma banda grande. Mas, assim, tipo, vai fazer o quê também, né, brother? E a gente não tem como provar que os caras chuparam da gente. A gente tem a música gravada, mas e aí? Ah, enfim, isso é um troço bem técnico. E aí depois pode ter uma indenização. Mas, cara, o que pode, por exemplo, é fazer uma citação. Um pequeno trecho de letra, um trechinho de um solo. Só que aí você acredita isso no disco. Mas não foi o que aconteceu com Feedback Song for a Dying Friend, do mesmo LP. Ela tem um final todo árabe, gravado pela Legião com sintetizadores e teclados. Até que um dia descobriram esse disco aqui de 1958. Se liga, cara. Do cantor líbio radicado nos Estados Unidos, Mohamed El Bakar. Escuta a faixa 9, A Dança de Port Said. Caralho! Aí é foda. Aí é foda, Renato. Aí é foda, desculpa, eu tô falando muito perto do microfone. Mas é foda, hein, Renato? Ah, se os parentes do cara descobrem. Aliás, esse disco tem trechos da Bíblia e até da doutrina do Buda, mas neste caso, tá acreditado no encarte. Ele tava falando aí um bagulho de usar citações. Tem uma muito famosa que é da música da... Acho que é da Chop Suey, né? Do System of a Down. System of a Down. Que eles usam um pedaço da Bíblia, né? Aí quem vai processar ele? É por isso que eu tô falando, que assim, tipo, porra, mano, tu vai botar plágio e citação no mesmo balaio é foda, né? A música que tem aquela parte, Father, in your hands, I commend my spirits, né? Deus em minha mão, eu deixo meu espírito, essas coisas. Tipo, é uma citação da Bíblia, tá ligado? Eu já fiz isso também. Outra coisa que tá acreditada é o cânone de Pachelbel na introdução de Teatro dos Vampiros. O pessoal também acha muito parecido com Light My Fire, do The Doors, mas eu não. Nesse disco, o 5 de dezembro de 91, também tem outras coisinhas que estão acreditadas, aliás. O que não está acreditado é Dear Mr. Fantasy, a faixa 5 do disco de estreia da banda inglesa Traffic, lançada em 67. Vê se não é a cara de A Montanha Mágica, uma das minhas preferidas. Uma parada que eu gosto dos discos antigos é essa parada aqui, tipo... dá pra ver que isso aqui é uma arte meio feita à mão, né? Porque tu vê os traços aqui meio estourados, eu acho isso foda. Hoje em dia, pô, mano, tem capa até de IA, né? E o começo de Sereníssima? Não parece com essa música aqui? Em 93 saiu o eclético O Descobrimento do Brasil, um disco que se propunha a dialogar com a música brasileira. O grande hit foi Perfeição, e talvez você já deve ter visto João Bosco e Aldir Blanc entre os compositores, nomes da bossa nova, mas nesse caso foi acidental. Quando a música estava sendo mixada, alguém ali no estúdio, que nem era da banda, falou: velho, isso aí lembra O Bêbado e a Equilibrista, cantada por Elis Regina no disco Elis Essa Mulher, de 78. A semelhança é dessa parte com essa parte. Por segurança, também por causa daquele processo de plágio de pais e filhos. Ah, mano, mas aí também não, eu acho que não ia dar nada não, hein? Será? Eles decidiram colocar como música incidental e dividir os direitos autorais, porque sai mais barato do que pagar um advogado depois. Ou não. Dizem também que a introdução da música Os Anjos é idêntica a Damaged Goods, clássico do Gang of Four. Bandas mais influentes pra mim, Gang of Four e Public Image.
Cara, agora deixa eu te contar uma coisa. Quando eles foram produzir aquele que era pra ser o último disco a ser lançado antes da morte do Renato Russo, ele deu uma entrevista pro jornalista Marcelo Frois e mostrou trechos dos ensaios, mostrou como é que era o processo de composição deles. Tem vários trechos aqui no YouTube. E você não vai ficar surpreso se eu te disser que muitas vezes era... Fala comigo se entrar! O computador tá mas meu celular tá de boa. E aí, Sintra, como é que você tá, meu brother? Tô aqui, a internet chegou no meu novo lar. Ei, se mudou, Sintra? Foi pra onde? Saiu de Piracicabas? Planet? É isso aí, mano. Importante é que tá aí. Tamo aí, Sintra. Bem-vindo aí, meu brother. Saudade de tu. Sim, vamos fazer uma música que nem aquela dos Beatles? Vamos fazer uma música que nem aquela outra do Lou Reed? Era o ponto de partida, e em tese a música tinha que evoluir. Cara, eu vou te falar, mano. Eu acho foda esse papo de... Piracicaba, em um novo lar. Maneiro, é isso aí, vem pro Rio, Sinto. Tem que vir pro Rio aí visitar nós, pô. Conhecer aqui o quintal, pô. Vem aí um dia. Deixa eu falar, mano. Assim, eu vou falar essa parada de referência. Tem uma música da minha banda, da Vidro, que quando eu tava escrevendo ela, e quando eu tava trocando ideia pro meu guitarrista, aquele que faz os arranjos de ideias da música, eu falei, cara, tem uma música do Rincon Sapiens, chama Ponta de Lança, que eu queria o verso nessa batida. Mas não assim, tipo, eu não queria imitar, até porque meu som é diferente do som do Rincon. Então, assim, eu queria dar uma referência de uma parada que eu achava interessante dentro da nossa proposta, pra gente fazer do nosso jeito. Que era uma batida, era tipo meio que um boom bap, não era um boom bap, era tipo meio que quase um afrobeat, tá ligado? Tipo um tuk-tuk-tá, tuk-tá. Tá. E eu queria isso exatamente. Calhou de que quando a gente começou a gravar, começou a escrever a música e fazer a música e tal, no geral, o verso ficou meio que na vibe da música do Rincon. Só que assim, mano, é uma referência, é um plágio? Eu não diria que seria, tá ligado? Até porque eu não quero perder dinheiro no processo, mas não é, irmão. É outra parada. Um exemplo prático. Um dia ele pegou e falou, vamos fazer uma música que nem Stop in the Name of Love? Música originalmente lançada em 65. Eu acho isso muito foda do Renato, mano. Ele tinha umas referências. E eu, mano, eu sou exatamente assim, velho. Claro que eu não vamos comparar o cara. Mas eu sou exatamente assim, cara. Eu jogo umas referências de foda-se, tá ligado? Ah, mano, eu quero um refrão com uma vibe meio, sei lá, Maurício Manieri. Não seja o caso, mas tem alguma referência de andamento, de alguma coisa, eu boa e foda-se. Eu não ligo muito que é metal, que não é metal, que é rock, que não é rock, que é hardcore, que não é hardcore. 5 pelo grupo The Supremes, da Motown, R&B das antigas. Essa música virou qual? Antes das 6. Explica, por favor. No fim, esse disco acabou virando 2, e a faixa saiu no póstumo Uma Outra Estação, de 97. Mas e a última faixa do CD anterior, A Tempestade, de 96? Será que ela foi inspirada em Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen? Lembra. Outro caso Mas aí é clássico inspiração, não é plágio, tá ligado? Porque as notas são diferentes. é a minha preferida desse disco, 16. Todo mundo acha que é idêntica à faixa 3 de Raw Power, LP de Iggy and the Stooges, lançado em 73. Iggy Pop. Compara aí. Roberto era o maioral. Nosso Johnny, I'm running low on memories. If you wanna make... Bem lembra um provável. pouquinho. Mas vamos lá, o que é que a gente tira disso tudo? Primeiro que Renato conhecia muita coisa, desde pós-punk alternativo à música do Oriente Médio. Segundo, alguns casos realmente podem ser coincidência, tá? A Legião Urbana não foi a primeira e nem a única banda brasileira a ultra... É isso aí, cara. Tipo, essa parada também de tu ficar caçando plágio em tudo, assim, eu realmente, eu não gosto de plágio quando é muito na cara. Assim, eu acho vacilo. Principalmente quando é de um artista muito grande para um artista menor. Eu acho muita sacanagem, mano, tu pegar uma parada e plagiar na caneta, assim. Mas, eu acho que as pessoas têm que saber direito distinguir o que é plágio e o que é influência, o que é referência. Tipo, o cara falou aí que, porque ele usou uma frase da Bíblia num pedaço. Não falo da Bíblia, de um livro.
Cara, isso não é plágio, cara. Isso é você usar todas as ferramentas que você tem, tá ligado? A passar o limite da inspiração. Isso nem é novidade. Logo no comecinho, o Renato foi chamado de imitador do Jerry Adriani. Depois, um crítico da Folha pode disse crer. que eles copiavam o Joy Division. Depois, o outro falou que eles copiavam os Smiths. Tem uma passagem, eu vi uma vez uma entrevista do Jerry, ele falando que ele achava foda que a voz do Renato lembrava dele e que quando ele foi falar isso com o Renato ficou meio tímido. Ele falando, pô... E o Renato mesmo falou, pô, seu Jerry, pô, fala que minha voz parece com a sua. E ele falou, cara, eu acho isso maneiro, acho isso foda. Você tá fazendo uma coisa completamente diferente da minha e eu acho isso maneiro pra caralho. Tanto que depois o Jerry gravou, ele gravou Monte Castelo, né? E porra, mano, isso é maneiro, cara, de você pegar um artista. Imagina, mano, seria foda pra mim, tipo, um artista que eu admiro e fala, pô, cara, eu me enxergo em você, a tua voz parece com a minha. Por mais que eu não esteja imitando ninguém, tá ligado? Acho que fica. Não era como hoje, mas eles tinham uma certa fama de banda que copiava. Sabe, a gente já foi o Cure brasileiro, o R.E.M. brasileiro, o U2 brasileiro, Isso é Smiths influência, brasileiro. referência. Aí, cara, com o tempo ficou mais fácil, através da internet, da galera achar essas músicas escondidas. E o que a gente descobriu é que eles copiavam um monte de banda. Mas a Legião Urbana não é menor por causa disso. Mas às vezes não é Na copiar, real, a mano, é usar referência. Essa aqui é a parada foda, tipo, copiar, mano. Tipo, copiar eu acho que é um bagulho mais difícil, cara. Copiar quem faz é banda cover, tá ligado? Eu não acho que seja a abordagem ideal. Eu não acho que seja também o intuito desse vídeo do mano, tá ligado? Mas você usar tudo como se fosse uma cópia descarada, ou não só o cara usando as suas referências, eu acho meio merda, tá ligado? torna menor, porque os caras ficam brigando por causa de direito autoral e não lançam nada de novo. E tem coisa inédita, tá? Música, documentário. Não precisa ficar decepcionado com o Renato Russo. Ele continua sendo um dos maiores Então é isso, do nosso mano. rock. Mas só precisa saber que ele não era 100% original. Era isso, e até a próxima. Então tamo junto, é isso aí, gente. O vídeo foi esse. Gostei. Eu quero fazer mais vídeos dessa vibe. Porque é um bagulho que me pega muito, essa coisa de você usar referência, usar influências. Então é uma vibe que eu quero abordar mais. Então eu acho que é Kurt que tá colando aqui daqui a pouco. Vamos deixar rolando uma mandaca aqui. Aquela pedra da mandaca. E valeu, galera. Até quinta-feira eu não tenho certeza se eu vou ouvir. Mas, de qualquer forma, até uma próxima. Órfãos da Sudene. Segue lá, compartilha, tamo junto.